Alice, eu sou Dica Amorim. Aqui no canal estudamos, refletimos sempre com foco no nosso lema que é: pequenas mudanças somadas produzem grandes transformações. No nosso estudo de hoje, teremos elementos da comunicação e falaremos também sobre a importância da comunicação pacífica. De forma resumida, podemos entender comunicação como um processo de transmissão e recepção de mensagens. Ela nos possibilita, por exemplo, desenvolver relacionamentos. No processo comunicativo estão presentes 6 elementos que são: emissor, referente ou contexto, código, mensagem, canal e receptor. Vamos conhecê-los? Venham comigo. O emissor é quem emite, quem expressa uma ideia, um sentimento, um fato ocorrido. O referente ou contexto é o assunto, é sobre o que se vai falar. O código, ele pode ser verbal ou não verbal. A língua portuguesa, por exemplo, é um código verbal que podemos usar de maneira falada ou escrita. Não verbal, temos os gestos, as imagens, as cores, etc. A mensagem é o conteúdo em si, ou seja, todo o conteúdo que será transmitido é a mensagem. O canal é o meio de transmissão da mensagem. No nosso caso, estamos transmitindo a mensagem pelo canal da rede social YouTube, mas temos também livros, como exemplo, livros, revistas, jornais, ok? E o receptor é aquele que recebe a mensagem, que recebe todo o conteúdo. É interessante notar que emissor e receptor, num diálogo, por exemplo, eles invertem os papéis em alguns momentos. Nesse caso, chamamos de interlocutores. Quero chamar a atenção para os ruídos. Eles são os vilões da comunicação. Tudo que atrapalhar, que comprometer, que dificultar a compreensão, entre os interlocutores, nós chamamos de ruídos. Exemplos de ruídos: volume, se tiver alto demais ou baixo demais, preocupação, fome, cansaço, as emoções, medo, raiva, tudo isso vai comprometendo a compreensão da mensagem. A linguagem também é um tipo de ruído muito comum nas comunicações. Exemplo, se o emissor ele fala termos, ele usa um vocabulário em que o receptor desconhece, como diferença de idiomas, ou até o mesmo idioma, mas que não conhece o significado das palavras, isso vai comprometer a compreensão daquela mensagem. Ok? Bom, para ilustrar essa questão dos ruídos, é muito recorrente nas aulas, sobre elementos da comunicação, a gente lembrar daquela brincadeira de telefone sem fio. Lembram? Pois é. Quase sempre a frase ou a palavra começava de um jeito e terminava de outro completamente diferente. Ali estava presente o quê? O efeito dos ruídos numa comunicação. Ok? Bem, pergunta: para que aprendemos sobre os elementos da comunicação? Bem, aqui no canal sugerimos que você desenvolva o hábito de elaborar perguntas,
pensar em possíveis respostas e fazer pesquisas para ampliar seus conhecimentos. Todo tema que a gente traz aqui, é importante que você faça esse movimento de buscar conhecer um pouco mais, ok? Dessa forma será muito valioso porque vai aumentar, vai ampliar seus conhecimentos. Vamos falar de cotidiano? Muitos membros de uma família apresentam dificuldades de relacionamento entre si, alegando, por exemplo, falta de bons sentimentos, quando na verdade a raiz do problema está na maneira como se comunicam. No passado, nossos bisavós, avós e até mesmo os nossos pais, além de duras palavras, usavam a agressão física, a palmada, como forma de educar. Sabemos que a grande maioria nutriam bons sentimentos pelos seus filhos, queriam realmente o melhor para eles. Porém, o método utilizado era em si um grande ruído nas comunicações dessa natureza. A mensagem que se queria transmitir chegava geralmente danificada, como no exemplo da brincadeira do telefone sem fio. E é nesse ponto da nossa conversa que quero compartilhar com vocês uma situação vivenciada entre mim e Lorena, a minha filha mais velha. No vídeo de apresentação do canal, eu contei para vocês que eu tive a minha primeira filha ainda muito jovem. O que, na verdade, teve um impacto muito grande no desempenho inicial do meu papel de mãe, porque eu era muito verde, muito imatura, apesar de eu ter um grande senso de responsabilidade. Mas me faltava visão para perceber reflexos no futuro de determinadas ações minhas no psicológico, no emocional da minha criança. Eu nutria a crença de que eu deveria ser a mãe tipo linha dura, sabe? Rígida, para que a educação desse certo, o que incluía bater, dar palmadas. E geralmente, num calor da situação, irritada, lá eu me pegava, batendo na minha criança. Um dia, ela quebrou a taça de uma vizinha minha. Não era um objeto qualquer, era uma taça antiga que tinha um valor sentimental para a dona. E eu fiquei nervosa e eu não sabia o que fazer, porque eu tinha consciência que eu não teria como repor aquele objeto. Então eu comecei a bater na minha filha e dizer coisas para ela que ela não teria condições de compreender naquela idade. Gente, ela não chorava fazendo barulho. Ela não gritava como normalmente acontece com crianças que levam palmadas. Era um choro silencioso, vindo assim da alma. E aí eu olhei nos olhos de minha filha e percebi que a dor que ela estava sentindo na alma era infinitamente maior do que a que ela estava sentindo no físico. Ela me disse apenas 5 palavras. Mamãe, eu só estava brindando. Ai, gente, eu me senti muito mal. Eu pude fazer uma reflexão profunda em frações de segundos. Como que as minhas mãos, que muitas vezes serviam para cuidar,
acarinhar minha filha estavam sendo usadas para machucar, ferir a alma, claro. Então eu peguei-a no colo e pedi perdão. Era o mínimo que eu podia fazer naquele momento. Mas eu procurei me trabalhar para mudar a forma de educar, de orientar minha filha. Eu não vou ser aqui hipócrita e dizer que não teve momentos em que eu precisei ser mais enérgica com ela. Educar apresenta seus desafios, mas sempre olhando nos olhinhos dela e transmitindo, além da instrução, o meu amor. Porque o que estava acontecendo ali? Era falta de bons sentimentos? Era falta de bem-querer? Não. Eu só estava reproduzindo uma prática cultural herdada sem nenhuma reflexão, porque era inadequada, sem nenhuma reflexão. Eu estava reproduzindo apenas. Eu estava naquele momento condicionando a minha filha a pensar que quem ama pode bater, pode humilhar, pode machucar. Então, eu fui forçada a me questionar. Por isso, hoje, eu procuro ter mais cuidado. A minha segunda filha teve o privilégio de ter uma mãe mais experiente, mais madura. E eu faço um apelo para que quem é mãe de bebês ainda, quem está grávida, quem está nessa prática, possa fazer uma reflexão antes mesmo de iniciar essas práticas, de reproduzir essa herança que ainda está presente em nossa sociedade. Paulo Freire disse: quando a educação não é libertadora, o sonho do oprimido é ser o opressor. Eu sugiro que você assista a esse filme aqui, Irmão Urso. Tenho 2, mas é esse, é o 1, tá? É uma sugestão. Assista de preferência dublado, para que o foco da sua atenção seja nos elementos da comunicação e principalmente nos ruídos e suas consequências. Eu assisti muito esse filme aqui com as minhas filhas. Hoje eu não vou pedir like, eu não vou pedir inscrições, mas eu vou suplicar que compartilhe, não necessariamente o vídeo, mas o meu depoimento, para que juntos possamos ajudar outras crianças, outras mães, outros pais a estabelecerem, a melhorarem suas comunicações, adotando o modelo da comunicação pacífica. Até a semana que vem.